Infelizmente, após a pandemia, os preços dos carros dispararam e nunca mais voltaram ao normal, fazendo com que alguns carros custassem até 50% a mais. No entanto, existem opções que vão contra o mercado. No vídeo de hoje eu separei alguns carros usados que tiveram a maior desvalorização no último ano. São excelentes opções para 2024, mais baratos que os concorrentes. E o último carro da lista vai te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Um sedã que apresenta um excelente custo-benefício, mas infelizmente é frequentemente esquecido, talvez até contribuindo para a sua desvalorização nos últimos anos, é o Citroën C4 Lounge. Dependendo do ano, ele pode custar até R$40 mil a menos que um Corolla. Este modelo mais recente lançado aqui no Brasil possui algumas pequenas mudanças, principalmente estéticas. As versões também variam, incluindo a Origine Business, Origine, Tendance S, Tendance, Fuel, Exclusive e a Shine. Sendo o modelo mais recente, o seu motor 1.6 THP torna-se flex, aumentando a potência, melhorando o consumo e eliminando os problemas crônicos. O motor dele gera 173 cavalos com álcool e 166 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 24,5 kg de torque com ambos os combustíveis a 1.400 RPM. Equipado com um câmbio Aisin de 6 marchas, ele tem um desempenho muito bom, fazendo de 0 a 100 em 9,4 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 215 km por hora. E o consumo dele é bem satisfatório para a categoria dele, com médias de 7,1 km por litro na cidade com álcool e 10,5 km por litro com gasolina. Enquanto na rodovia, esses números sobem para 9 km por litro com álcool e 13,2 km por litro com gasolina. O Citroën C4 Lounge oferece uma extensa lista de equipamentos de conforto e segurança, sendo uma excelente opção para quem busca um sedã familiar com espaço interno e porta-malas maior do que a maioria dos SUVs compactos do mercado. Um Citroën C4 Lounge na versão Shine, que é a topo de linha do ano de 2019, que custava R$90 mil em janeiro de 2023, apresentou uma desvalorização de R$ 8.119 um ano depois, custando agora R$ 81.811 em janeiro de 2024. Para quem procura um sedã completo abaixo dos R$100 mil, vale a pena considerá-lo. Um carro que teve uma supervalorização nos últimos anos, causando até uma grande polêmica, é o Volkswagen Voyage. Durante a pandemia, o modelo 0 km atingia ou ultrapassava os R$100 mil, enquanto os modelos usados com 2 a 3 anos de uso era comercializado por volta dos R$80 mil. Apesar de continuar sendo um carro bastante caro, ele ainda tinha boas qualidades. Lançado no final dos anos 2000, o Voyage, assim como o Gol, passou por pequenas melhorias e mudanças ao longo do tempo, mas manteve-se essencialmente o mesmo projeto ultrapassado. Nos últimos anos, a maior fatia de seu público foi proveniente de locadoras. Este modelo em particular recebeu menos aclamação que o seu antecessor, pois ele ficou esteticamente menos atraente, perdeu versões e equipamentos. Em termos de motorização, existem duas versões, com motores 1.0 e 1.6, sendo mais interessante com o motor 1.6, já que tem uma diferença considerável de desempenho, porém em relação ao consumo é praticamente o mesmo. A mecânica do Voyage é conhecida por sua robustez e o baixo custo de manutenção. Equipado com motor 1.6 EA111 Flex, que gera 120 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 16,8 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O Voyage oferece duas opções de câmbio, manual de 5 marchas e neste último modelo um automático convencional com conversor de torque com 6 marchas. Aí sim acaba valendo a pena neste último modelo. Anteriormente ele utilizava um câmbio iMotion. Em termos de desempenho, ele faz de 0 a 100 em 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora.
Quanto ao consumo, mantém médias boas de 8 km por litro com álcool e 11,1 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na rodovia, esses números melhoram e passam para 10,1 km por litro com álcool e 14,3 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Voyage 1.6 automático do ano de 2022, que custava R$ 83.000 em janeiro de 2023, agora em 2024, com uma desvalorização de R$ 13.074, está sendo comercializado por R$ 70.074. Talvez essa desvalorização dele até mesmo se dá porque ele acabou de sair de linha. Para quem busca muita economia, um dos carros que eu mais indico é o Fiat Argo 1.3. Possui um desempenho excelente, bons equipamentos e principalmente destaca-se pela economia, valendo muito a pena. Com essa motorização, o Argo tem duas versões, a Drive e a GSR. Eu recomendo diretamente você ir para a GSR, que oferece mais equipamentos e custa praticamente o mesmo da Drive. Em relação à mecânica, o Argo é equipado com motor 1.3 Firefly Flex, que gera 109 cavalos com álcool e 101 cavalos com gasolina a 6.250 RPM. Além disso, ele tem 14,2 kg de torque com álcool e 13,7 kg de torque com gasolina a 3.500 RPM. E o câmbio dele é sempre um manual de 5 marchas. Dentro da cidade, ele faz boas médias de 9,2 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essas médias passam para 10,2 km por litro com álcool e 14,3 km por litro com gasolina. Vale a pena ressaltar que este modelo possui sistema Start-Stop, que acaba contribuindo para a eficiência no consumo. Um Fiat Argo 1.3 Drive GSR do ano de 2020 chegou a custar R$ 69.000 em fevereiro de 2023, sofrendo uma desvalorização de R$ 7.151 e atualmente a tabela FIPE dele está em R$ 61.849. O Honda City de primeira geração destaca-se como um excelente sedã compacto. Embora ele não tenha um preço muito atrativo, nem uma ampla gama de equipamentos, é uma escolha que vale a pena para quem busca confiabilidade, além de se destacar também na revenda. Com 3 versões disponíveis, LX como a versão de entrada EX intermediária e a topo de linha EXL, eu considero a versão EX com melhor custo-benefício entre essas versões. Já começa a ter alguns equipamentos a mais, porém não custa tanto quanto as versões topo de linha. Quanto à sua mecânica, ele utiliza o motor 1.5 L15A Flex, que gera 116 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 14,8 kg de torque com ambos os combustíveis a 4.800 RPM. Ele tinha duas opções de câmbio, um automático convencional e um manual, ambos com 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 12,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 175 km por hora. No quesito consumo, o City se destaca, fazendo uma média dentro da cidade de 7,5 km por litro com álcool e 11,2 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essas médias passam para 8,3 km por litro com álcool e 14 km por litro com gasolina. Em relação ao preço, um Honda City EX do ano de 2012 custava R$ 50.755 em janeiro de 2023. Atualmente, em 2024, seu preço diminuiu para R$ 45.828 na tabela FIPE, representando uma desvalorização de R$ 4.927. O Kia Sorento sempre foi um carro muito vendido nas primeiras gerações, principalmente devido à sua alta confiabilidade mecânica. A última geração, infelizmente, não obteve tanto sucesso aqui no Brasil, principalmente pela falta de marketing da própria Kia. Embora seja um carro excelente, com bom custo-benefício atualmente, mantendo uma mecânica da geração anterior, que é muito confiável e com certeza não vai te dar dor de cabeça, mesmo sendo um carro um pouco mais de nível superior. Na faixa de preço em que se encontra, eu considero mais interessante do que comprar um Tracker, Nivus ou Creta 0 km. O Sorento é um veículo superior equipado com um belo motor V6
e oferece ainda 7 lugares, ideal para levar toda a família sem sacrifícios. Além de sua mecânica robusta, é um carro visualmente muito bonito e contemporâneo. Apesar de ter sido lançado há 7 anos atrás, ainda passa como se fosse um modelo atual. O Sorrento utiliza um motor 3.3 V6 Lambda, o mesmo presente no Azira de primeira geração. É um motor que aqui gera 270 cavalos a 6.400 RPM e 32,4 kg de torque a 5.300 RPM. E o câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. Quanto ao consumo, não se destaca muito, mas estamos falando de um SUV pesado e com motor V6. Na cidade, 7,2 km por litro. Rodovia, 9,3 km por litro. Em janeiro de 2023, o Sorrento 2016 custava R$ 128.092 e atualmente a tabela FIPE dele está em R$ 114.372, representando uma desvalorização de R$ 13.670. Um Chevrolet muito confiável é a Spin, que se destaca principalmente pelo espaço interno, opção de 7 lugares e muito conforto, se você levar em consideração que é um carro de entrada. Ele chegou ao Brasil em 2013 com 4 versões, mas somente a partir da versão LTZ tem a configuração com os 7 lugares, sendo a versão mais interessante para quem busca essa característica. Todas as versões vêm equipadas com motor 1.8, que apesar de ser antigo, é popular e confiável, além de possuir um baixo custo de manutenção. Esse motor em questão é 1.8 GM Família 1, que gera 108 cavalos com álcool e 106 cavalos com gasolina a 5.400 RPM. Ele tem 17,1 kg de torque com álcool e 16,4 kg de torque com gasolina a 3.200 RPM. A Spin possui 2 opções de câmbio, manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. A versão com o câmbio manual é mais eficiente e também econômica. Ele faz de 0 a 100 em 10,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 173 km por hora. O consumo da Spin não é um dos melhores, fazendo médias dentro da cidade de 7,6 km por litro com álcool e 9,8 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 9,7 km por litro com álcool e 12,6 km por litro com gasolina. O Chevrolet Spin LTZ do ano de 2016 chegou a custar em janeiro de 2023 R$ 60.600, tendo uma desvalorização de R$ 3.670, está custando atualmente, na tabela FIPE, R$ 56.930. O Ford Focus de segunda geração é uma escolha bem sólida para quem busca segurança, bons equipamentos e espaço interno, sem ter um custo de manutenção muito elevado, até porque ele é um dos mais baratos de manter da categoria para a época dele. É um carro que envelheceu muito bem, principalmente o hatch, que apresenta um design muito elaborado até hoje em dia, embora a minha preferência seja pelo sedã. O Focus possui 3 versões, a GL, a de entrada, GLX intermediária e a Guia, topo de linha, a versão mais legal e a versão que tem melhor custo-benefício, principalmente se você busca ele com motor 2.0. Lembrando que o motor 2.0 ele anda mais sim, porém tem um consumo pior e um custo de manutenção mais alto em relação à versão 1.6, aí vai depender do que você quer. Em relação à mecânica, o motor 2.0 dele é um Duratec que a partir de 2010 passa a ser flex e gera 148 cavalos com álcool e 143 cavalos com gasolina a 6.250 RPM. Ele tem 19,5 kg de torque com álcool e 18,8 kg de torque com gasolina a 5.250 RPM. O câmbio é um manual de 5 marchas. Quanto ao consumo, na cidade ele faz médias de 6,4 km por litro com álcool e 9,2 km por litro com gasolina. Rodovia, 8,1 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. O Ford Focus Guia 2011 chegou a custar R$ 41.000 em janeiro de 2023, sofrendo uma desvalorização de R$ 3.454,
e está com preço atualmente na tabela FIPE de R$ 37 mil. O Kia Cerato é um carro que por muitos anos foi bastante procurado no mercado de usados, mas recentemente ficou em certo esquecimento. Parece que isso não está acontecendo apenas com ele, já que outros sedãs médios também estão sofrendo com uma baixa procura, até porque os SUVs hoje em dia estão dominando o mercado, infelizmente. O interessante do Cerato é que ele apresenta um bom preço no mercado de usados e reúne várias qualidades, como acabamento, equipamento, segurança e um bom espaço interno. Apesar de ser um sedã médio, o custo de manutenção é muito baixo, sendo mais baixo da categoria para a época, já que ele compartilha a mesma mecânica com o HB20, que é um carro de entrada. Todas as versões utilizam a mesma mecânica. O motor é 1.6 Gama, que nessa época é gasolina, e gera 116 cavalos a 6.300 RPM e 15,9 kg de torque a 4.200 RPM. E o câmbio podia ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 12,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. E o consumo dele é muito bom. Dentro da cidade, cerca de 9 km por litro. Na rodovia, 13 km por litro. Um Kia Cerato 2013 no catálogo máximo com um câmbio automático, em abril de 2023 chegou a custar R$ 51.084. Atualmente, na tabela FIPE, ele custa R$ 47.918, representando uma desvalorização de R$ 3.166. O New Fiesta talvez seja um dos hatches compactos com melhor custo-benefício no mercado de usados. Desde 2011, quando chegou ao Brasil, destacou-se na categoria como um dos carros mais completos, oferecendo itens bem incomuns, como os 7 airbags, controle de estabilidade e tração e muitos outros itens. O modelo do New Fiesta que eu separei para o vídeo de hoje é o pós-facelift, os últimos modelos, lá de 2018, onde ele recebeu algumas mudanças, principalmente na dianteira. Além disso, as versões de entrada receberam mais equipamentos. Porém, a mecânica continuava a mesma. Ele perdia o motor 1.5, mas continuava com o motor 1.6 Sigma Flex, que gera 128 cavalos com álcool e 125 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 5.000 RPM. Ele tem até a opção do câmbio automatizado de dupla embreagem Power Shift, mas sinceramente eu só indico com um câmbio manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 12,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Em relação ao consumo, é um carro que tem boas médias, 8,2 km por litro com álcool dentro da cidade e 12 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 10 km por litro com álcool e 14,6 km por litro com gasolina. O New Fiesta 2018 na versão 1.6 SE, que é de entrada, custava em fevereiro de 2023 R$ 56 mil. Atualmente, a tabela FIPE dele está em R$ 50.898, representando uma desvalorização de R$ 5.102. Assim como eu comentei anteriormente no Cerato, o Volkswagen Jetta da última geração não está tendo boas vendas, seja 0 km ou no mercado de usados. Isso principalmente por causa dos SUVs. Um dos únicos sedãs médios que sobreviveram no Brasil atualmente é o Corolla. No mercado de usados, uma versão que está tendo uma boa desvalorização é a Comfortline. Realmente não é a versão mais equipada dele, porém, comparando com a geração anterior, essa versão aqui recebeu diversos itens e passa a ser um carro até mais interessante do que alguns concorrentes. A mecânica nessa versão aqui é 1.4 TSI Turbo de injeção direta, que já passa a ser flex. Ele gera 150 cavalos com ambos combustíveis a 5.000 RPM, 25,5 kg de torque também com ambos combustíveis a 1.400 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O consumo é excelente para um sedã médio, fazendo na cidade 7,4 km por litro com álcool e 10,9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,6 km por litro com álcool e 14,7 km por litro com gasolina.
Um Volkswagen Jetta Comfortline do ano de 2020 chegou a custar em janeiro de 2023 R$ 130.337 e atualmente na tabela FIPE o preço dele está em R$ 117.535, representando uma desvalorização de R$ 12.802. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa. Forte abraço, valeu e fui!